Cair é longa. Oi, Dulce. Ei, tá boa? Tudo bem? O que não tá vai ficar, eu continuo acreditando. Quando eu não te der essa resposta, você pode procurar saber o que está acontecendo. Cortou o cabelinho assim, mas? Ou só é o jeito de... Só o jeito de pentear, a última vez, já tem quase um mês que eu cortei, mas é só mas o jeito é de o jeito de pentear. pentear. Eu não tenho esse jeitinho, até Ô, gostaria. Dulce, eu tô criando coragem. Ô, gente, já tem gente aí, nós falando de cabelo. Oi, gente que tá aí. Eu tô criando coragem para me desapegar, porque aqui só falta isso aqui, ó. Para ficar completamente, tá vendo? Careca. Ai, Surequinha. não. Mas Aí acho eu, que... não. Boa noite, Eliana. Ei, Eliana, boa noite. Não, por enquanto, tá bom assim. Mas a hora que der nessa pituca também, minha filha, pensa duas vezes, não. Com esse calor, né? Porque assim, quando tá curto, não tem jeito, né? Pois é, você prende... Olha o calor aqui, ó. Aí eu prendo ele um pouco. Oi, pessoal! Quem mais está aí? Fale com a gente, vamos começar. Pois é, isso que eu estou falando, Eliane. Eu acho lindo, mas é para quem tem esse jeitinho que ela tem aí, né? De fazer essas coisas. E eu nunca fui muito jeitosa para essa área. Então. Ó, eu ouvi dizer que tudo é aprendível e treinável. Sim, eu sei. O Se precisar de negócio é uma a forcinha, paciência. se precisar de uma forcinha, eu tô aqui, tá? Mas assim, quando tá comprido, ainda dá jeito, né? Porque você pode colocar para cima e tal. Depois de um certo tamanho para menos é que não dá. Ou é curto ou... E o calor voltou com tudo. Né, hoje eu não sei, hoje tá muito quente. Então, menina, vi seu vídeo lá, o que você vai ser quando crescer, né? Tem até aquela música, o que você vai ser quando você crescer. Boa noite, Rosa. Eu também uso o mesmo corte desde uns bons anos. Quando a gente acha que dá certo, né? Eu acho que é bom mudar, mas tem hora que se for mudar só para ter mais trabalho, não, a gente fica com... O time que está ganhando a gente não mexe, né? Ei, Fátima, boa noite. Ei, Fátima, boa. A única diferença libertadora é que estão brancos, Eliana. Eu agora falo assim, branco nos cabelos é sinônimo de libertação. Então, Fátima, nós gostamos tanto do vídeo e achamos que o assunto merece um aprofundamento, embora ainda não seja conversa aprofundada, viu? A gente falar nisso, já está lá, né? A conversa aprofundada já está aberto para inscrições, tá bom? Então, assim, embora não seja ainda conversa aprofundada, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, para trazer mais alguns insights, porque isso é algo que realmente é importante, né, Dulce? Sim. Principalmente, quer dizer, para todos nós, né, que ainda estamos, de certa forma, presos nesse modelo, mas a gente, se não tem criança em casa, tem sempre criança por perto, né, de alguma forma, e as oportunidades para a gente atuar, né, Sim. ajudar nessa mudança que é tão necessária. E não sei, para mim foi tão chocante, assim, isso não é nada novo, né? Isso é uma coisa que todo mundo fala. Mas o sonho que eu tive, a visão que eu tive, foi tão forte. Foi um sonho lúcido, né? Foi tão assim, a cena é linda, porque não era aqui neste plano, não era aqui nessa realidade, e as crianças tão senhora de si, né, tão plenas de si mesmo, né? Então eu falei, uau, né? Como é que é assim? Se estamos nesse processo de transição,
né? A gente está num processo de despertar, de transição, de querer construir aí um mundo novo, né? Nós temos que rever tantas coisinhas, né? Porque isso parece uma coisinha tão inocente, tão boba, né? O que você vai querer ser quando você crescer? Mas é uma fala inconsciente de nós adultos, né? Porque é só uma inconsciência nossa, né? E a historinha tá cheia de falas inocentes, né? Sim, Falas assim sim. bem intencionadas que carregam por trás um efeito bem mais Sim, dramático do que aquilo que se pretende ou se consegue ver num primeiro momento, né? sim, sim, sim. Eu Ei, vendo, Maria Cristina, tá boa? ei, boa noite, Maria Cristina. Eu Então, vendo a sua fala, eu fiquei me lembrando, né, que com, com meu filho, eu sempre que via alguém fazendo essa pergunta, né, e que eu não queria que ele se sentisse pressionado, porque o que acontece? Às vezes as crianças até fazem uma escolha baseada na referência que elas têm no momento, e aquilo vai sendo alimentado, e depois elas mesmas não conseguem se desvencilhar, porque não é que alguém impôs, mas elas mesmas já se enredaram tanto naquela fantasia do que eu quero, do que achava que queria ser, que depois fica difícil, né, se desvencilhar, acabam seguindo aquele caminho que não necessariamente teria que ser. Então sim, eu evitei ao máximo, eu tentei evitar ao máximo, todas as vezes que eu pegava alguém falando, né, eu dava um jeitinho de entrar e falava assim: a gente já combinou, né, Franco, que você pode ser tudo o que você quiser ser, que você tem todo o potencial para ser o que você decidir ser profissionalmente, né? Ainda frisava profissionalmente, porque ser ele já é, né? Mas assim, tentando ser sutil, né, por causa das pessoas envolvidas, mas com ele, no particular, sempre deixei. Era mesmo um mantra, assim, para deixar muito claro. Ele tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser, ele só vai ser o que ele quiser, mas o que ele tem que ser, ele já é. Né? E eu acho que é. existem muitas formas da gente transmitir, né, essa mensagem, ter esse cuidado. Porque isso tudo, eu lembro muito, assim, a Fátima que está falando que ela lembrou de da novela antiga, A Viagem, onde Uhum. tinha um plano espiritual. É, Era assim, era algum lugar assim, sabe, Fátima? Onde também pensei nisso. né? Mas eu lembro muito quando eu era criança, né? Além de tudo, tem essas coisas, né? Eu sempre falava que eu ia ser médica, eu tinha alucinação com a medicina. Eu era bem pequena, mas o tempo inteiro me chamavam de burra. Eu era burrinha, não era burra, né? Assim, eu era bonitinha e burrinha. Entende? Então, isso dentro de mim é como se matasse aquela vontade de ser médica, né? Porque como assim que eu ia ser médica se eu era burra? Tem uma série de coisas assim que destrói, né? Desconstrói. Desconstrói ou destrói mesmo, né? Ou tentam, né? Até a gente chegar numa idade onde você, então, quebra, começa a quebrar, né? E muitas pessoas não conseguem nem numa vida inteira quebrar todas essas informações que limitam, né, o nosso ser e que na verdade nós não vamos ser alguém. Nós temos infinitos dons, né? E a gente vai Exatamente. disponibilizar o nosso dom em prol da vida, né? É o que deveria ser, né? Era como a gente deveria estar sendo incentivado, né, a dispor o nosso dom, né, e que às vezes não é um só, né, aquilo que eu falei no vídeo. Na verdade, eu fiz
pelas artes, porque todo mundo falava que eu tinha uma habilidade com as mãos e tudo que eu fazia ficava lindo. Então eu falei, bom, então não é medicina, eu vou então fazer, né? A arte. Não que eu não goste de arte, eu amo, né? Agora, pintei meu quadro primeiro quadro, meu pai vira e fala assim, minha querida, te amo, te adoro, jamais compraria uma obra tua. Você fala assim, ok. What, né? Então, assim, mas quando a gente tem que ser, não adianta, né? Aquilo tá aqui, né? Nunca deixa de ser. E a vida, né, vai, e se a gente está atento, você vai seguindo, né, aquelas pedrinhas, né, igual Joãozinho Maria, né, que o universo vai deixando e a gente vai ali, então, seguindo aquilo, né, que faz com que o nosso coração pule, ou, né, a nossa alma vive. Sim. Então, nesse momento, Vanessa, eu acho que está cada vez mais com mais urgência, vamos dizer assim, de nós todos, né, como humanidade, principalmente nós adultos, né, e em prestar atenção. Até que isso já está terminando, né? Que eram as profissões que davam dinheiro. Então, você tinha que ser médico, engenheiro, dava status. Né? Hoje isso já está sendo desconstruído, então a meninada que está aí, ela já não está tão ligada nisso mais. Até porque já aconteceu uma grande desilusão, digamos assim, né? É por força mesmo de questões bem concretas, bem práticas, né? Tanto de não caber tanta gente, né, naquela profissão já no mercado de trabalho, tanto porque aquelas profissões tidas como nobres e, né, conferiam status e davam dinheiro e faziam com que a pessoa fosse alguém na vida, essas profissões hoje já não... o fato da pessoa se formar em determinada área já não é garantia de nada, não é? Sim. Então, tanto em termos de remuneração, quanto em termos até de possibilidade de colocação mesmo, né? Concluindo o raciocínio anterior. Então, isso, o próprio fluxo, né, dos acontecimentos também foi promovendo isso, mas eu vejo que isso é aliado a uma consciência que essa nova safra aí já traz também mais aflorada, mais arredia contra determinados parâmetros, né? Eu acho que essa meninada está vindo um pouquinho mais consciente deles mesmos, né? Talvez até já tenham alguma camada a mais aí de DNA ativada, já tem um acesso maior, né? Uma maior liberdade de experienciar eles mesmos, né? Que isso é o que é mais importante, né? Não só as crianças, mas nós mesmos, né? Nós temos que fazer esse movimento de ser cada vez mais quem a gente é, né? E eu vejo assim, eu lembro quando os meninos eram pequenos, você estava falando do seu filho, né? Quando eles eram pequenos, aí o Gui, né? Que é o mais velho, assim, mãe, eu vou fazer isso que dá dinheiro. Eu falei, não, você não tem que fazer nenhuma profissão porque dá dinheiro, você tem que fazer aquilo que o seu coração vai vibrar, né? A gente tem que, né? E na época tinha uma menina trabalhando aqui em casa, mas ela era tão triste, assim, sabe, você via no semblante dela. E eu peguei e falei assim, você está vendo a fulana? Ela está aqui, não é porque ela gosta. Não que a nossa casa seja ruim, não é isso. Mas ela está aqui porque dentro dela, ela não vê outra opção.
e ela precisa sobreviver. Então, só que ela poderia estar aqui com mais alegria, porque isso motiva até abrir outras portas, né? Então, em geral, se a gente for olhar mundialmente falando, a grande maioria não faz o que gosta. Uhum. É porque é aquilo que você vai ser quando você crescer, né? E o plano primeiro, que é ser, né? E costuma vir acompanhado de uma sentença extraordinariamente absurda. Você tem que dar muito duro para ser alguém na vida. Né? Tem como São os se, complementos. Assim, então, assim, você vai ter que fazer muito esforço para ser alguém na vida, porque você não é ninguém. Então, assim, é uma sentença mesmo, né? A criança já cresce mesmo com essa formatação, né? Tem que dar. Não é que. É aquilo que se fala: trabalhe com prazer, trabalhe com amor naquilo que gosta e não terá que trabalhar nenhum dia, né? Sim. Porque o trabalho deixa de ter o peso, então ele vai Sim. ser uma realização, quase uma doação de si, obviamente, que com a devida remuneração, mas onde a remuneração nem é o mais importante, né? Porque o prazer, o alimento que a gente obtém só no estar desempenhando aquilo que é o que a nossa alma propôs, né? Isso já é um sustento. Então, o ganho material, a remuneração é importante, mas no caso de alguém que faz verdadeiramente o que ama, ele se torna secundário. Não menos importante, mas... Sim, sim. Essa falazinha aí, para você ser alguém na vida, é terrível. É pior do que o que você vai ser quando você crescer. Né? Mas, infelizmente, também é muito falado. Né? Assim, a gente espera que, em breve, certas falas sejam definitivamente abolidas e substituídas por expressões mais amorosas, mais construtivas, mais conscientes. Né? Então, para isso, a gente está caminhando e trabalhando, né? Procurando fazer nossa parte para ajudar nisso. Uma vez eu vi uma reportagem, eu não lembro se foi na Finlândia, algum país lá para cima, né, mais ao norte da Europa. Era uma escola onde não tinha classe. Dos pequenininhos aos maiores, todos juntos. E a aula eram projetos. Isso é a Escola da Ponte. Não sei. Daquele senhor lá de Portugal que criou uma metodologia assim. Ela foi espalhada por outros países, mas ela nasceu... Eu acho que foi na Finlândia, e que era isso. Então, cada um contribuía com a sua ideia daquele projeto, e os maiores executavam, né? Então, eles tinham aula de cálculo, de matemática, de tudo. Na própria execução, na própria elaboração e execução dos projetos, é que as disciplinas iam sendo explicadas e assimiladas, né, dentro daquele contexto. Sim. Então, assim, há que se ter aí uma outra forma, né, desse estímulo desde sempre, né, para que a gente cresça sabendo quem a gente é, né? O tal do eu sou ainda é muito pouco entendido, né? E que muitos ainda acham arrogante falar eu sou, né? Mas eu sou é o grande mestre, né? Inclusive da 27, que é 9, né? É um mestre. Né? O próprio eu é um 11, né? Que é um portal. Então, assim,
são muitas mudanças, né, que deveríamos estar fazendo, mas eu creio que neste período todo, né, e toda essa convulsão mundial que está aí, né, com ameaça na porta de uma nova prisão, né, então, assim, urge não só das crianças saberem, porque as crianças sabem o que elas são. A gente é que destrói isso, né? A gente é que quebra, né? E molda de uma outra forma, né? À medida que vão crescendo e se distanciando da pureza Exato. original, se submetendo a formatações que até chega a um ponto que desconfigura, né, o original. Então, Sim. tanta formatação acaba por corromper. Sim. E nós, falar nisso, falar em corromper, só um minutinho, depois você me lembra. Depois eu quero ler um texto que fala muito disso, é um poema, mas no final, só para eu não esquecer, se achar que é válido. Sim. Mas o que eu estava falando é que nós, adultos, né, já fomos essa pureza, essa inocência daquilo que a gente é, né? E nós também fomos formatados, né? Eu falo que adestrados, né? Profundamente educados, né? A gente não pode expressar, já não pode nada, mas a gente tem que ser útil ao sistema. A gente tem que ser útil ao sistema. Quando no vídeo de manhã eu falei que é triste, né, que já pegam a criança para formatá-la, para ela virar um produto para ser vendido, é exatamente isso, né? A gente, infelizmente, é adestrado a tal ponto que a gente concorda com uma série de coisas e a gente é um ser que, na verdade, pleno, mas que está como uma máquina na linha de montagem de uma engrenagem de um sistema completamente sem vida, né? E nós estamos aqui, né? E a gente tá tão acostumado e tão assim que a gente pega os filhos da gente e molda da mesma forma. Segue o modelo. É um ciclo vicioso onde se transmite de forma aperfeiçoada, com detalhes ainda mais refinados, porque... Perversos. Sim, refinados infelizmente, mas eu acredito, né, que quando nós começamos a ver as coisas de uma outra maneira e a gente percebe, né, cada vez mais pessoas partilhando dessa visão. Sim. Eu acredito que uma visão coletiva de uma mudança já é o princípio dessa mudança. Sim. E esse momento, a gente está vivendo coisas que, assim, gente, tem dia, eu acho que todo mundo, né, deve sentir isso, de acordar e falar assim, nossa, isso é um sonho louco, aquela coisa da Alice no País das Maravilhas, que cada hora que achava que tinha ficado livre de uma coisa, caía em outra, até chegar na Rainha Louca e aquela coisa toda, parece que não acaba, e quando você acha que já aconteceu o pior, né, parece que rebobinam, aí volta aquela cena outra vez, que você achou que já tinha passado, volta de novo, aí quando é mais para frente outra coisa pior. Então, assim, está muito complicado em muitos sentidos, né? E o que eu sinto que está sendo exigido da gente nesse momento é justamente a gente voltar mais para dentro, na intenção de reunir todas as armas e todos os recursos que a gente ainda não usou e talvez a gente nem ousasse pensar que precisaria utilizar. Sim. Esse momento é de uma exigência muito grande, mas eu acredito
continuo acreditando, apesar de em alguns momentos a dificuldade parecer maior, mas Sim. Aquela frase, né, aquele ditado que é bom, Deus dá o frio conforme o cobertor, e para garantir ele ainda manda ali um cachecolzinho, um gorrinho, umas luvinhas, que é para garantir, né? A gente pode procurar que o kit está completo. A gente pode até não ter tido oportunidade de descobrir ainda, porque talvez não precisou utilizar, né? E é nisso que a gente fala, que quando a gente atravessa situações difíceis, elas são justamente a oportunidade da gente se olhar melhor e procurar mesmo descobrir esses recursos que ainda não tinham sido descobertos porque não tinham sido necessários, né? Então, as situações desafiadoras, elas têm muito esse propósito. Sim. E esse ano tá para lá de desafiador, né? Respira. Né? Respira, ontem eu li pira. algo tão bárbaro, né? Assim, e talvez aí, né? Eu não sei, mas assim, que lá na Alemanha, as grávidas, que na hora do parto testar positivo, eles vão fazer teste nas grávidas, e se der positivo, as crianças, os bebês, vão ser retirados das mães e enviados para quarentena. Aí você fala assim, tá voltando aí alguma coisa nessa história? Então, assim, tá realmente para lá de desafiador, né? Porque você fala assim, como assim, né? Por que tirar da mãe? Então é junto, né? Não é separado. Como Sim. assim, né? Então aí você vê que, na verdade, tem algo aí acontecendo, essa frase aí, o que a gente vai ser quando crescer, parece que a gente está sendo a pior versão do que a gente poderia ser, né? Dentro de uma quebra total de conexão, de ligação com o nosso eu mais profundo, né? O desligamento foi tão grande que parece que, sabe Porque assim... se tudo é uma criação, né? E em termos coletivos, então, é uma criação Sim, coletiva, a nossa parte nisso, né? A sim, nossa contribuição para o que está aí, é óbvio que existe, né? sim, Onde eu falo, eu claro. acho que desde que a gente se conheceu, você deve me ouvir falar isso, eu estou com uma sensação de agenda atrasada, mas é uma coisa que, assim, me dá até... Sabe? Mas a agenda boa, tá? Que agora também Né? Esses as termos palavras assim estão não estão ficando muito bons. comprometedores. Mas é no sentido mesmo de cronograma, né? De compromissos, assim. Vou até ver o que dá a agenda aqui, pera lá. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite para quem eu não falei ainda. Tem aqui Núbia. Núbia, boa noite. Boa noite, Leonor. Boa noite, Jacé. Bem-vindos. Ei, Leonor. A Núbia eu não vejo aqui. Tá lá em cima. Ah, tá. Thelma também, boa noite. Aqui Eu acho não tá que falei aqui. com todo mundo que falou com a gente. A Núbia está aqui. Então, boa noite, meninas. Jessé, boa noite. Mas a agenda da 19, esse número 19, a gente já não está gostando dele, mas já encheu, né? Olha, tem uns números aqui que são tão, né, tão constantes. Parece que a gente está sempre falando da mesma coisa. Boa noite, Cristina. Leonor, aqui Leonoção. são 18h48. Nós estamos com 3 horas de diferença agora, né? Vocês mudaram o horário aí. E agora nós não temos mais horário de verão, então a gente não vai mais desfrutar de 2 horas de diferença De como a gente 2 tinha, horas. né, até ano passado. Mas caindo para 3 já melhora. Já melhora bastante.
Mas a agenda aí dá 19, né? Quer dizer, princípio e fim, constante. Princípio Mas eu acho que eu posso ler agora o poema, porque fala bem de tudo isso que a gente está falando, e aí a gente tem mais elementos para poder comentar. Não assusta, porque diz o meu filho que isso nem parece que foi escrito por mim, tá? Porque ele está meio ácido, assim. Chama a última convocação, a hora é agora. Até quando nos permitiremos ser manipulados, massificados, escravizados pelos detentores de um poder não legitimado? É hora de dizer chega, declarar que nos recusamos a continuar sendo enganados, enlatados, bestificados por programas sutilmente implantados, dizer um basta a tudo que nos vem tornando enquadrados, anestesiados, plastificados. Chega de tolas tendências ditadas pelo sistema, com a única função de nos manter inanimados, petrificados, cristalizados, na mesmice, na esquisitice, na babaquice, do automatismo sem sentido que nos impede de sentir. É chegada a hora de romper com o que nos corrompe e interrompe a nossa vocação de genuinamente ser. É momento de acordar e quebrar acordos que monopolizam nossa atenção, transformando tudo em distração, que fazem apenas com que nos percamos de nós mesmos. Despertar cada ser, despertar todo ser. Juntos, quebremos a máquina que produz robôs a partir de nós, que reduz a pó cinzento os nossos sonhos dourados. A hora é agora, antes que sejamos eternamente mumificados nos porões sombrios da eterna ignorância. A hora é agora. E cada um de nós que acorda tem que atentar para isso, né? Não existe outro momento a não ser o agora, né? Ontem eu conversando com um amigo e ele falou assim, mas o que a gente pode fazer? Eu falei assim, nós estamos sendo os covardes. E Sim. Depois não podemos reclamar em absolutamente nada. Abaixando a cabeça para tudo que não é nosso, né? E isso realmente é forte, né? Essa fala tua aí é muito forte. E com uma grande massa, né? Onde crescemos não exercendo a soberania de quem somos, né? Entregando, né, o nosso poder interno para o externo. Hoje a gente está tendo que se haver, né, com isso, porque está tudo aí estampado, né? Está tudo muito estampado na nossa cara. Mas o medo, né, o bendito medo, né, ainda está sendo o carro-chefe dessa história toda, né? Por isso as pessoas aceitam tanto, né, tudo que tentam nos corromper, né? Mas é aquilo que você falou, é com a nossa concordância. Tem a nossa parte nessa história. Sim, cada vez que a gente fica em cima do muro, cada vez que a gente omite uma opinião pela falta de coragem mesmo de se posicionar, né, contra o que está aí estabelecido pela maioria ou pela força do que pode mais. Cada vez que a gente se omite, a gente está fortalecendo o outro lado, a gente está sendo conivente, né? Eu estava vendo hoje uma fala onde é uma frase, se não me engano, essa fala foi baseada numa frase de Rui Barbosa,
onde diz que para que o mal triunfe, basta que os bons se omitam, né? Então, é isso, gente. Quem se sente inquieto, né, se sente incomodado, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que procurar uma maneira, mesmo que seja falando com mais um. Não precisa, né? Hoje está complicado, até porque nós estamos sendo censurados, né? De todas as formas, de várias formas. E está tudo muito difícil, porque a comunicação está bastante complicada mesmo. A gente, às vezes, começa a falar, começa a tentar expor uma opinião diferente e já abre o caminho, já abre campo para uma polêmica, para divergências que assim, não é por aí. E, na verdade, a gente não tem que querer convencer ninguém de nada, mas colocar a nossa verdade é importante, né? É importante a gente se manifestar de acordo com aquilo que a nossa consciência nos mostra. Sim. E ficarmos aí, por isso que eu falo, gente, mordaça não, né? Mordaça não. É muito sério tudo isso. E eu acredito que o que nós estamos vivendo em 2020, de alguma forma estava previsto acontecer, mas talvez a gente não pensasse que fosse ser assim. Ou talvez isso tenha sido antecipado, né? Sei lá. São coisas, são possibilidades, são probabilidades, coisas que a gente sente, que às vezes a gente vem um flashzinho, você segue aquele fio e vai conseguindo fazer chegar a conclusões, né, que ficam lúcidas, que se tornam muito plausíveis de serem a verdade. Sim. Mas como está tudo tão nebuloso. Estou aqui desenhando, você está falando, eu estou desenhando um negócio aqui que eu vou mostrar, mas pode continuar. Posso continuar? Vou ler aqui. A Leonor falando que já não são 4 horas de diferença, por isso atrasou. A Leonor, mas é importante que você chegou e também depois as conversas sempre ficam disponíveis, né? Então, o importante é que você está aqui. E agora, sendo 3 horas, acho que fica melhor para todo mundo, né? Rosa diz, uau, forte demais. É forte mesmo, Rosa, vai ser um desabafo, né? Um protesto, um desabafo, uma convocação, assim, sentida. Fátima diz que sim, é agora. Muito bom, Vanessa, adorei seu poema. Olha, eu acredito que quando nós nos permitimos expressar, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, a gente está dando a nossa contribuição, né, de alguma forma, mesmo que não haja um grande público, é o que eu falei. Se uma pessoa é tocada, se uma pessoa começa a se questionar por algo que você falou, já está valendo, porque através daquele questionamento, né, aquela pulgazinha que de repente você coloca atrás da orelha da outra pessoa, ela já vai buscar outras informações e sair, né, dessa desinformação absurda que está aí, né, tantas pessoas ainda acreditando no que a mídia propaga, e está tão absurdo, gente, porque agora eles não têm nem o trabalho de fazer as coisas assim, de uma forma mais sutil, não. O negócio está escancarado, eles escondem ou tentam esconder o que eles acham que tem que esconder. Não tem jeito, porque sempre vaza, né? E coisas comprovadas sendo assim colocadas debaixo do tapete na maior cara de pau, como se não fosse ficar aquela montanha debaixo do tapete. Não, ninguém está vendo. Então, assim, o momento está propício para isso, porque como está sendo tudo de uma forma tão na cara de pau mesmo, né?
Isso não tem como não chamar atenção. E aí as pessoas... Eu lembro que quando começou essa história toda da pandemia, bem no começo, algumas pessoas, assim, de uma visão um pouco mais comum, mais normal, né? Um pouco mais dentro do que todo mundo entende, todo mundo vê, né? Que não foram picados pelo bichinho da teoria da conspiração. E as pessoas falando, gente, mas essa história está muito esquisita. E eu via muita gente falando isso, pessoas que até então aceitavam tudo como normal, né? Tudo que a imprensa divulgava era tido como verdade. E eu fiquei surpresa, porque eu vi muita gente que eu não esperava se questionando. Mas aí, com o passar do tempo, e principalmente com a ação do medo, né, que foi assim plantado de uma forma agressiva, né, de uma forma muito cruel mesmo, aí as pessoas vão se confundindo, né, e se enfraquecendo naquele questionamento. Por isso que é preciso falar toda vez que tiver oportunidade, sem querer convencer e sem comprar briga, mas ajudando a que a verdade não fique oculta. Essa coisa aí que você está falando, né, da coisa estar descarada, eu tenho um amigo que ele sempre fala, eu só acredito porque é absurdo. Né? Quem falava muito isso era o Osho, né? Eu só acredito porque é um absurdo. Mas assim, eu não sei se você chegou a ver, Vanessa, sobre os médicos, um movimento de médicos da Holanda. Teve até um vídeo que foi veiculado, e eles com uma petição, com mais de 53 mil enfermeiros, não sei quantos mil médicos, com uma petição contra o Estado, dessa falsa, né? Porque eles falando que isso é falso, não existe o que eles estão falando que, né? E aí eles começaram a falar que é fake, e ontem eu vi veiculado que a Alemanha está abrindo as portas para os doentes da Holanda, porque os hospitais da Holanda já estão todos lotados, não tem mais leito. Aí você fala, eu conversando com a minha irmã, eu falei assim, estão envenenando a população para poder lotar os hospitais, e a fala deles ficarem verdadeira, só pode, não pode ser outra coisa. Ou eu estou ficando doida e estou vendo realmente coisa onde não existe, mas é muita coincidência, sabe? Na hora que um grupo se levanta contra, daí a pouquinho aquele lugar está infestado. E as pessoas não enxergam. E parece que a gente é que é doido e desumano, que quer que os outros morram, porque a gente não se preocupa com isso. Não, é exatamente o contrário. Mas é uma atenção que a gente tem que ter realmente. E o que eu estava desenhando aqui é que há uns bons anos atrás eu tive um sonho que eu acho que se encaixa. Depois eu vou procurar. Eu cheguei a postar no Facebook esse sonho. Na verdade, foi aquela noite de terror, né? Noite intercortada, a noite inteira eu acordando, e eu com tanto sono que eu ia gravando no celular os trechinhos, né? Que eu via. Eu vi caminhão de guerra, eu vi... sabe assim, foram uma série de coisas. E eu vi falando que nós teríamos que fazer a inversão da pirâmide original. A pirâmide até hoje utilizada é essa aqui, né? Onde a base, alimenta a elitezinha lá em cima, né? Uma pequena população é alimentada pelo trabalho, né, infinito da base. E nesse sonho, a gente era assim, que cada ser que despertasse, como somos ainda um número muito menor, os seres conscientes
que já tem consciência tem que trabalhar para libertar a base. O fluxo é inverso, né? Aqui é a base, aqui é a base trabalhando para alimentar aqui. Aqui, quem tem consciência é que tem que trabalhar para libertar esses seres que ainda estão na inconsciência. Então, eu vejo assim, quanto mais a gente assume, né, quem a gente é, né, o que você quer ser quando crescer, quem eu sou. Nada além disso. Isso não quer me colocar nem mais nem menos do que ninguém. Cada um assumindo, né, a sua própria luz para poder estar, né, nesse trabalho de abertura consciencial e de expansão consciencial, porque cada um de nós que acorda vai estar, sim, trabalhando para a abertura total e a liberação ou libertação, né, daqueles que ainda que não são menos do que ninguém. Não. Simplesmente ainda não acordaram, né? Não despertaram para eles mesmos, né? Às vezes sente, sofre, tem depressão, suicidam ou vive uma vida, mas não consegue perceber, né, essa engrenagem desse sistema todo, né, que é todo ele planejado desde o momento do nosso nascimento. A gente não percebe isso. O ensinamento, as escolas, é tudo, desde a alimentação falsificada, é tudo, né? É um pacote, né? E é isso, você tem que trabalhar muito para poder ser alguém na vida, né? É tudo, é um conjunto, né? Então, à medida que a gente vai tomando consciência disso tudo, é fácil, né? Não. Porque muitas vezes é um processo altamente solitário, né? Muitas vezes a gente não tem com quem conversar a respeito desses assuntos. E toda essa coisa de não poder encontrar, de afastamento social e etc, etc, é uma tentativa de enfraquecer esse movimento de despertar que está acontecendo. E está acontecendo e não tem, eu acho que não tem como parar esse movimento, por mais que eles tentem. Pode atrasar, mas parar, eu acho que não, né? E quanto mais eles querem afastar as pessoas, né? Porque o mesmo cerceamento acontece via internet. Se você fala alguma coisa, eles vão lá, te bloqueiam, fica o dia sem você poder falar, né? Então, assim, é bem complexo tudo isso, né? Mas a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que prestar atenção disso tudo, né? Que está acontecendo aí e realmente olhar com um olhar cada vez mais forte para o nosso eu, para que a gente possa estar aí trazendo essa vibração da fonte, né, aqui para este plano. Né? Cada um de nós é realmente um pilar consciente, né, para esse movimento, né, de abertura que nós estamos precisando fazer. Né? E o trabalho parece, né, vai ficando cada vez mais intenso e há uma tendência mesmo, a gente estava até comentando sobre isso, né, do cansaço. Eu acredito que a gente esteja sendo muito exigido energeticamente e já é sabido que enquanto dormimos, enquanto o nosso corpo
físico descansa, né? Em outros aspectos a gente continua tendo experiências e vai trabalhar e tem sido realmente um período em que a exigência aumentou muito. Sim. Por isso é importante que, estou falando isso aqui e agora, e principalmente para mim mesma, né? Porque muitas das coisas que a gente sabe, nos momentos em que tudo fica mais difícil, é grande a tendência a gente se esquecer de colocar em prática, né? Aquilo que a gente já aprendeu. Sendo que a gente já aprendeu, a gente já trouxe mesmo na bagagem, justamente para usar nos momentos críticos, né? Voltando lá à fala inicial. Nos momentos críticos é que a gente vai descobrir na mochila que, de repente, você tem ali um socorro, né? Você nem tinha percebido. Sim. Então, esse é um momento da gente se voltar ainda mais para aumentar o nosso conhecimento acerca de quem nós somos, daquilo que nós trazemos, que ainda está só na forma de potencial, Sim. que é justamente o momento para deixar de ser potencial e se manifestar. Sim. Para nosso próprio auxílio, antes de mais nada, né? E o fato de estarmos passando por coisas que a gente nunca nem imaginou que iria passar, exige também atitudes novas. Sim, né? Sim. Essa caixinha de ferramenta está dentro da gente, né? Essa caixinha por mais que às vezes haja a tentação de pensar que não, por Sim. mais que às vezes a gente tenha sido levado a pensar que não, mas ela já é algo intrínseco em nós, né? Ela faz parte de nós. Não é algo que nós temos, é algo que já é em nós. Então, voltando naquela tecla que a gente bate sempre, né? Olhar para dentro, procurar as respostas internamente, procurar sentir. Porque quando a gente ouve alguma coisa, existe uma forma, né, da gente confirmar, e isso é um treino, né? Muitas vezes, intuitivamente, a gente tem essa informação, mas quando não acontece espontaneamente, a gente pode buscar, né? Pedindo para o nosso corpo nos sinalizar de alguma forma, aquietando e procurando ouvir o que o coração diz. Esse diálogo com o nosso coração, isso é uma prática que, obrigatoriamente, ela tem que ser cotidiana, consistente e crescente, né? Porque é o único lugar onde realmente nós poderemos obter as respostas e as confirmações que se tornarão. Elas são confiáveis, mas elas se tornarão mais e mais fáceis da gente constatar o nível de confiabilidade à medida em que isso for praticado, né? É uma conversa que é aquilo, não fomos ensinados, né? Mas o nosso ser, a nossa essência sabe, a nossa alma sabe, a nossa inata, como diz Cryon, né? Então... E é um empoderamento, né? Se a perguntinha inicial, né, o que você vai ser quando crescer, se a gente realmente quer ser, né, porque ainda somos crianças, né, estamos ainda em aprendizado,
Mas se a gente quer realmente mudar tudo isso, né, tá na hora. Né? E se a gente realmente quer, é isso, a inteligência inata nos conduz, né? Se eu estou realmente aberta a querer, as respostas vêm. Muitas vezes, Dulce, mas eu não tenho essa facilidade de escutar, mas não precisa. Às vezes você pega um livro, na hora que você abre, está lá, estampado em letras, por outra pessoa, a resposta. Sim. Então, quando a gente se propõe, né, a voltar àquele estado de pureza e de inocência, que nada tem a ver com ser criança, não é isso. Mas é o ser criança na sua melhor versão. Sim, não, né? São os aspectos menores da infância que a gente está falando. São os aspectos evoluídos e nobres da infância, né? Exatamente. Porque quando Jesus dizia, né, que quem não tiver o coração, quem não for como criança, não ganhará o reino dos céus, é justamente disso que ele está falando, né? De manter essa pureza da essência. Sim. Né? Daqueles olhos que querem olhar além. Exatamente. Olhar da criança que está atento a tudo e que quer ver sempre além daquilo que está sendo mostrado, né? Sim. Eu lembro, você falou isso, eu lembrei de um menino não sei se foi nos Estados Unidos, ele pediu para a mãe para fazer uma roupinha parecida com a do coleguinha dele, porque ele era irmão gêmeo dele e ele queria ir com a roupa igual. A mãe fez a roupa e depois fotografou. Um era o menino pretinho, 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 e ele, Lorim, 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 Lorim. O que essa criança enxergava ali? Era o irmão gêmeo dele, era igual. E era. A cor externa quer dizer absolutamente nada. Né? E é essa pureza, né? É esse olhar que nos remete a esse ser, né? É essa conexão. É quando a gente realmente consegue olhar além, né? Que não é a fachada, não é o que está do lado de fora, né? Não diz respeito a isso. E quando nos propomos a isso, né? O caminho vai se fazendo e se mostrando, né? A informação, o caminho aparece à medida dos nossos passos, né? Mas quando a gente realmente está entregue a isso, a essa essência, a essa coisa mais íntima nossa. Não é para viver no mundo da lua, não é nada disso. Nada disso. É ser de verdade quem a gente é aqui. Né? Ser o que nascemos para ser. Exato. Né? Quando se fala da diversidade, das pessoas, das cores, né, da vida, quando cada um de nós assume isso, quando cada um de nós é esse tom único, porque cada um é um tom único, a melodia vai ser maravilhosa. Sabe, assim? É preciso aprender a honrar essa unicidade, né? A honrar esse conjunto de características, né, que compõem aquilo que cada um de nós é. Sim. Essa questão, a gente falou disso numa conversa lá atrás, né? Foi ser autêntico. Aliás, você falou, que eu acho que nessa live eu nem participei, porque ainda porque falei assim, nossa, será que eu estou precisando ser autêntico e não estou sendo?
Lembra uma live que eu não consegui entrar, que o Facebook não me deixou entrar de jeito nenhum? Foi antes da gente começar a usar essa plataforma. Foi sobre autenticidade. Então, assim, esse é um convite, é uma urgência, né, Dulce? Sim. Cada um realmente precisa acordar para aquilo que veio fazer, para aquilo que veio ser, né? E bora lá, porque a hora é agora. E tem que falar que é agora, porque se falar que está atrasado não adianta, mas o tempo... Se a gente for pensar em questão de tempo, não existe atraso, né? O momento de tomada de consciência é o momento de tomada de consciência. Exatamente. O momento é esse, né? Cada um dentro do seu próprio momento, né? Mas é no sentido de que, assim, não dá para ficar postergando e à espera de que um grande Salvador... Quer dizer, não estou desfazendo de quem acredita no Salvador, né? Mas ele já veio. E ele já nos ensinou, nos mostrou do poder que está em nós, né? Eu acredito assim, ele já passou a bola no sentido de, olha, façam a parte de vocês aí, né? E se a gente fica à espera de que venha alguém e nos tome pela mão e, sabe, nos apresente um plano de guerra, eu acho que as coisas vão continuar acontecendo e a gente permitindo que o outro lado se fortaleça. Pode até ter seres que estejam aí, e eu acredito nisso, nos ajudando. Com certeza. Né? Nós porque somos senão estaria equipe. muito pior. Não, isso sem dúvida. Nós temos os aliados invisíveis, certamente. Sim. Agora, não é cruzar os braços e achar, não, eles lá vão fazer, então eu vou ficar aqui, não preciso fazer nada, não sinto muito. Digamos Cada um de nós... A senha para que eles também iniciem a ação é a nossa iniciativa. Sim. Né? Porque são ações que se complementam. E eles não podem fazer a nossa parte, e como nós estamos aqui na dualidade, nós estamos sob a vigência do livre-arbítrio, embora relativo, né? Mas eles não podem interferir naquilo que cabe a nós, naquilo que depende da nossa decisão e da nossa iniciativa. Muitas vezes a gente não recebe a ajuda que precisa porque nós não damos o primeiro passo. E isso Ouviu? Aí a gente volta lá para a criança de novo, né? Lembra aquela frase assim, quem não chora não mama, né? Sim, sim. Né? Então a gente realmente tem que pedir, né? Da forma que a gente sabe, né? Mas nós temos que nos colocar no movimento. E esse movimento, com tudo isso que está acontecendo, né? Mundialmente falando, e creio que não seja só aqui neste planeta, porque pelas muitas canalizações que eu leio, a guerra, na verdade, o que é dentro é fora, o que é em cima é embaixo. Sim. Isso está acontecendo fora também, né? Dessa dimensão 3D aqui. Mas nós aqui dentro, nós temos que fazer o nosso papel, né? A gente tá sendo necessário esse acordar aí, né? Esse despertar mais profundo, né? Não é para sair guerreando com ninguém, nem não é isso. As armas são outras. Sim. Né? Inclusive, eu fiz um post há um tempo atrás que eu falei assim, todo aquele que acha que já ora e medita o suficiente, pode tratar de orar e meditar ainda mais, porque neste caso, muito ainda é pouco, né?
E aí vou aproveitar para entrar numa questão que eu acho que é muito importante a gente fortalecer e somar nessa egrégora agora, porque semana que vem nós temos as eleições nos Estados Unidos, e pelo meu entendimento, acredito que o seu também, né, Dulce, tem ali um lado que nitidamente representa o mal, representa aquilo contra o qual a gente precisa realmente combater o bom combate, e não que exista um protótipo ali do bem, ou totalmente do bem. Digamos que a gente tenha que escolher entre muita personificação do mal e o menos mal, mais ou menos mal. E eu acredito, sem entrar diretamente no mérito da questão, então, elevar os nossos corações, enviar nosso amor, pedir para que o melhor seja feito, para que a luz prevaleça. Porque a gente sabe que daquilo ali, né, não adianta falar são eles lá, porque mesmo que não fosse esse país a importância que ele tem, nós já sabemos, né? Tudo somos pedrinhas de dominó. Né? Se um cai, leva tudo junto e os impactos são imediatos, assim. E é lógico, eu acredito que quem está aqui partilhando esse momento com a gente já saiu da fase de olhar só para o seu umbigo, né? E nós realmente somos conclamados enquanto integrantes de uma irmandade, né? Membros dessa família chamada humanidade. O que eu entendo, Vanessa, é que a gente realmente... nós não podemos falar assim, para mim não interessa, e porque aqui minha vida tá boa. Não é esse, né? Aí, não, até porque a gente já está vivendo uma situação que mostra muito claramente isso, né? Sim, né? E então, assim, o despertar é isso. Quando você entende que você está dentro do pratinho de sopa, você é uma letrinha dentro desse pratinho de sopa, e uma enfiada de colher lá dentro mexe em todo mundo. Tudo. Né? Então, não ter esse nível de consciência de que nós temos que estar realmente vibrando pelo bem, e não por partidarismo, mas é pelo bem, e o bem do todo, para que todas as pessoas, não é, não, os que são favoráveis ao meu partido, então eu vou vibrar com eles, que eles e o resto se lasque. Você está totalmente enganado dentro desse processo, porque não é isso. Enquanto eu quero que alguém se lasque, quem vai se lascar sou eu, e infelizmente todo mundo junto, porque é isso que eu estou vibrando e é isso que eu estou enviando para dentro desse campo, da sopa, né? Da sopa, colocando lá, pegando a água do vaso e colocando dentro da sopa e achando que só o meu ladinho que vai ficar bom. Não vai contaminar tudo. Então, é um entendimento que muitas vezes as pessoas não percebem, está tão presa dentro da divisão, né, da raiva, que deseja literalmente o mal do outro. Enquanto a gente não sair disso e não vibrar pelo bem do todo, que o meu vizinho, eu posso não gostar dele, mas se eu quiser que ele se escande, né? Sou eu que vou sofrer isso, porque eu estou enviando essa informação, gente. Lembra sempre, é físico. Então, nós precisamos entender esse processo, né? Esse bem tem que ser geral, né? Eu tenho que olhar isso e querer realmente que todos estejam bem, né? E vibrar para que a humanidade, porque hoje a gente está vivendo a humanidade. Não está acontecendo algo somente no Brasil, está acontecendo algo no mundo. E isso está trazendo um nível de informação muito precioso para todos nós, muito precioso. Ou a gente
age como uma unidade, né? A humanidade aí é uma unidade, ou essa coisa não vai funcionar. Enquanto a gente não entender que nós somos seres de luz e que estamos desligando a nossa luz, aqui como um autômato, um zumbi, se a gente permitir que é isso mesmo, está tudo certo, então cada um está tudo certo, cada um vai viver dentro daquilo que acredita. Mas quem tem consciência já tem que começar realmente a arregaçar as manguinhas e a trabalhar dioturnamente, porque a gente trabalha dioturnamente. É durante o dia e é durante a noite. O corpo, durante a noite, pode até descansar, mas a gente não para de trabalhar. Não. E quanto mais consciência temos, mais a gente sabe disso. Então, assim, é realmente sustentar, né, uma vibração, porque eu lembro de uma eleição passada aqui no Brasil, né, para a presidência, onde eu mandei uma mensagem falando para a gente sustentar a vibração do amor, e a pessoa me deu uma patada tão grande que eu simplesmente falei assim, desculpa, eu não estava falando de política, eu estava falando de amor, mas é tão complexo isso, porque as pessoas ficam fechadas dentro de uma caixinha e não percebe o que está fazendo ou o que está acontecendo. Não, né? Não tem dimensão. E aí você fala assim, opa, ok, então sinto muito, não era isso, né? A coisa é outra, é muito além, né, do que joguinhos e brigas de partidos e de lados. A coisa é muito mais além do que tudo isso. Enfim, né? E quem tem olhos de ouvir, que entenda. Exatamente. Adoro isso. né? Então, vamos falar aí dar mais uma chamada aí para o pessoal. Gente, não sei se vocês viram, a gente soltou a divulgação do Conversa Aprofundada. Vão ser 4, vão ser ciclos, tá? Esse primeiro ciclo de novembro vão ser 4 encontros, vão acontecer numa sala privativa do Zoom. Os encontros vão ser às sextas-feiras, às 18 horas. Devem ter uma duração aproximada de 3 horas. E lá na página, no Elevando a Vibração, já está publicado os temas. Já criei um evento, inclusive. Quem tiver interesse em participar, porque assim, como o nosso objetivo também é interagir com vocês de uma forma mais direta, né? Vai ter espaço para perguntas, para comentários, para participação mesmo mais ativa de vocês, a gente não vai abrir muito, né? A gente vai fazer uma turma mais limitada para que a gente possa se beneficiar mesmo de uma maior interação. Então, quem tiver interesse, as inscrições já estão abertas. Caso precisem de mais alguma informação, entre em contato comigo ou com a Dulce. E, por favor, se puderem ajudar a partilhar a informação, nós agradecemos. Né? Lembrando que isso surgiu a partir da sugestão de vocês mesmos, né? Na necessidade da gente aprofundar um pouco mais aquilo que é dito aqui. E você até comentou hoje, né, Dulce, que a questão do medo, né, que está por trás das nossas maiores dificuldades. Então, os temas do mês de novembro vão ser todos relacionados ao medo. São vários aspectos que vão ser abordados. Não vai ser só a parte teórica, a parte de nos ouvir falar, a gente vai colocar práticas também, exercícios, coisas que ajudem, né? Não só para poder aprendermos, mas para poder apreendermos ganhos significativos. Sim, sim. Bom, depois de eu ter falado desse tanto, tem mais alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci?
Não, não, é isso, é a gente aprofundar e ao mesmo tempo quebrar, né, muitas informações que nos limitam, né, internamente. Então, teórico, debate e prático, né? Vai ser essa é a visão, né, do trabalho. E eu coloquei a observação lá, mas vou justificar que nós optamos por fazer o pacote fechado dos 4 encontros, porque vai ser uma sequência. Então, aí vai fazer diferença. A pessoa que de repente perdeu o primeiro, quando chegar no segundo, não, ela vai perder o fio da meada, porque é uma caminhada mesmo, é um percurso, né? É uma jornada de crescimento, de evolução mesmo, que a gente espera, né? Que a gente possa conquistar juntos. E então, por isso que a gente optou por esse formato. Os 4 encontros, eles são sequenciais e um complementa o outro. Para chegar lá no fundo, tá mais aprofundado e mais expandido. É uma construção. E é bom ter esse espaço de uma semana, porque também a pessoa pode elaborar nela mesma, né? Ela refletir durante esse, né? Entre um encontro e outro, né? E isso então ser também trazido para outra, né? A gente não vai, os encontros eles não devem ficar disponíveis depois. Sim. Mas na sequência ao encontro, nós vamos fornecer materiais, por exemplo, escrito com coisas que vocês possam manter para aprofundar por si mesmos, para poder elaborar melhor, né? E uma forma de fixar aquilo. Mas o processo não é de aprendizado, não é aula que a gente, não. Né, Dulce? Não é curso. É trabalho. Seria uma mentoria, assim, onde a gente vai construir mesmo juntos esse caminhar aí. Isso. Algo mais? Não, acho que é só. Ok, Rosa, será muito legal. Esperamos que sim. Muito bom. A gente está com uma ótima perspectiva, assim, né? Muito animadas. Também amamos você, Eliana. Isso, amamos vocês. Isso. Gente, gratidão por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, tratando de temas que a gente considera importantes. E a gente espera que cada um que tenha passado por aqui, agora ou na gravação, né, assistindo depois, possa terminar esse vídeo se sentindo um pouco melhor, ou pelo menos um pouco mais inquieto para buscar, né? Porque muitas vezes não é nem interessante a gente se sentir bem, porque quando a gente está inquieto, alguma coisa está incomodando, é que a gente vai atrás, né, vai buscar. Então, esse é o momento da gente buscar, sobretudo dentro de nós mesmos. Sim. Sem esquecer que cada um de nós, é aquele pelo qual a gente tem esperado. Sim. Aquele ser pelo qual a gente passou a vida inteira esperando. Sim. É a gente mesmo. Tá bom? E eu deixo a frasezinha que eu fui acordada hoje. O que você vai ser quando crescer. Gratidão por todos aqui, Vanessa e todos que estavam aqui, né, com a gente, que depois também vai estar aí assistindo. Que isso possa nos mover. Isso. Que isso possa nos mover. Bom. Semana que vem tem mais. Isso. Um beijo. Fiquem bem. Até. Obrigada. Boa noite para todo mundo.
Boa noite.